Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu fugi um pouco do que eu geralmente me programo aqui para trazer os conteúdos nas minhas redes sociais e também no meu canal do YouTube. Geralmente domingo é um dia que eu tiro para poder terminar de preparar alguns detalhes, editar, e também eu tava terminando de preparar um conteúdo há algumas semanas. Eu ia colocar para vocês hoje, mas logo que eu acordei faltavam alguns detalhes e recebi a notícia da morte do prefeito de São Paulo. Eu já estava acompanhando há alguns dias a gravidade do caso dele. Quero deixar aqui para a família e para todas as pessoas que o consideravam os meus sentimentos. As pessoas sabiam que ele estava se tratando do câncer. Vimos ele trabalhando no combate à Covid-19 e também aparecendo publicamente, aparentemente saudável. E depois de alguns dias nos deparamos com uma imagem bastante triste dele com o filho, e ele com uma fisionomia bastante desgastada, emagrecido. Isso mexe muito com todos nós, porque nós percebíamos o quanto ele lutava pelos seus ideais e o quanto ele lutou contra essa doença e ele não quis se entregar a ela. O que eu queria dizer para vocês é que quando eu comecei o meu dia com o intuito de trazer um outro conteúdo aqui para vocês, e eu fui vendo as notícias sobre o que aconteceu com o Bruno Covas, eu parei imediatamente o que eu estava fazendo, vi que não fazia mais sentido nenhum falar sobre alguma outra coisa que não fosse estudar um pouco sobre o que aconteceu com ele, para a gente tentar transformar esse momento de tristeza e comoção coletiva em um momento de informação e conscientização a todos vocês sobre essa doença que o afetou e também que pode afetar a muitas pessoas ainda. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre esse tipo de câncer e como você pode atuar individualmente no combate a essa doença. O câncer é uma doença que não escolhe idade, nem sexo, nem gênero, nem classe social. E é uma doença que está espalhada por aí, principalmente com essa situação de pandemia, nos quais muitas consultas foram adiadas, os números de exames caíram muito e as pessoas precisam voltar a consultar seus médicos com frequência, fazer exames periódicos, porque a maioria dos tipos de câncer eles seguem a mesma regra. Quando descobertos nas suas fases iniciais, eles têm uma alta porcentagem de cura. Porém, a maioria dos tipos de câncer, em suas fases iniciais, eles não apresentam sinais e sintomas. E quando esses sinais e sintomas aparecem, geralmente o paciente já está em fase avançada. Todos nós vimos na TV que no caso do prefeito Bruno Covas, ele foi internado por conta de uma infecção na pele, uma erisipela, e por conta de uma trombose venosa que ele teve na perna. E nessa internação foram feitos alguns exames mais específicos e foi descoberto um câncer no estômago, bem naquela região onde o esôfago e o estômago se encontram, que é chamado de cárdia. Foram percebidos também a presença de nódulos no fígado, que já se caracteriza uma metástase. E no caso dele, foi indicada a quimioterapia neoadjuvante. Então, após essas sessões de quimioterapia que ele fez, foi detectado através de biópsia a presença de células tumorais nos linfonodos. E foi quando optaram pela imunoterapia, que é um tipo de tratamento que ele não vai atacar diretamente o tumor, como a quimioterapia, mas vai impedir a dormência do sistema imunológico, mantendo o sistema imunológico ativado contra o tumor. Então, quando o prefeito Bruno Covas começou a fazer imunoterapia, como não houve a presença de muitas reações adversas, ele conseguiu ir tocando a vida dele normalmente. E no mês passado, em abril, foi descoberto que ele estava com metástase novamente no fígado e também nos ossos, apresentou um sangramento no estômago, e geralmente esse tipo de sangramento que o paciente oncológico apresenta, eu já até expliquei para vocês em outras oportunidades, que em volta do tumor se formam vasos tortuosos que nós chamamos de angiogênese. E à medida que o tumor ele cresce, geralmente pode ocorrer rompimento desses vasos, que são vasos fracos, com ligações fracas, devido ao crescimento do próprio tumor. Nós fomos percebendo cada vez mais o agravamento do caso dele. O paciente geralmente fica com anemia, com fraqueza, fadiga, ele já não consegue se alimentar adequadamente, o que causa um quadro de emagrecimento e até mesmo caquexia. Foi falado na televisão que ele estava sob o uso de analgésicos e medicamentos para dor, provavelmente por conta da metástase óssea, que pode causar dor no
paciente. Nós fomos acompanhando com muita solidariedade e tristeza também a evolução do caso dele. E hoje eu quero dizer para vocês, mesmo que triste por conta do que aconteceu com ele, que a informação sempre vai ser a melhor ferramenta no combate ao câncer. E eu gostaria de dizer para vocês alguns números que têm afetado o nosso país em relação ao câncer de estômago. Esse tipo de câncer de estômago ocorre em sua maioria em homens e geralmente atinge homens de 60 a 70 anos. 65% dos homens que são afetados pelo câncer de estômago, eles têm mais de 50 anos. Então, geralmente atinge pessoas em idade um pouco mais avançada. Ele é o terceiro tipo de câncer mais comum em homens e nas mulheres ele é o quinto tipo de câncer mais comum. Conforme os últimos dados publicados pelo INCA em 2020, nós teríamos 13.360 novos casos por ano em homens e em mulheres nós teríamos 7.870 novos casos. Os principais fatores de risco que podem causar o câncer de estômago, primeiramente nós temos a alimentação. Nós temos também o tabagismo, bastante aliado a esse tipo de câncer. O consumo de bebidas alcoólicas, o excesso de peso, a obesidade, o uso excessivo de sal. Existe também o fator hereditário dessa doença e atinge pessoas que tenham histórico desse tipo de câncer na família, principalmente em parentes de primeiro grau. Existe um outro fator também que pode levar ao câncer de estômago, que é a presença de pólipos adenomatosos no estômago. Porque o pólipo, quando ele tem a possibilidade de se malignizar, ele é uma lesão precursora do câncer, ou seja, ele é uma lesão que se forma antes do desenvolvimento do câncer e a presença deles no estômago também é um fator. E por último, e não menos importante, um dos fatores de risco para o câncer de estômago é a presença da bactéria Helicobacter pylori, podendo causar a gastrite. A presença dessa bactéria no estômago, ela pode causar alguns tipos de inflamação que vão alterar as células estomacais e também as glândulas que nós temos no estômago. Ela também usa de substâncias provenientes do nosso alimento para modificá-las e essas substâncias que são modificadas pela bactéria, elas se tornam substâncias mutagênicas para o DNA da nossa célula estomacal. Além disso, as substâncias da própria bactéria para sua metabolização, elas também atingem as células estomacais de forma a causar mutações no nosso DNA. Em todas as nossas células, inclusive nas células estomacais, nós temos alguns genes que são oncogenes. Eles facilitam a divisão celular. E também nós temos os supressores de tumor, que são aqueles que vão causar a morte celular e também travar a divisão celular. Se de alguma forma esses genes eles forem mutados, eles vão fazer com que a célula se prolifere descontroladamente, porque por eles estarem mutados, eles não estão regulando essa divisão celular e aí se forma o tumor. Eu gostaria de falar também um pouco sobre os sintomas dessa doença. Por exemplo, a perda de apetite, a perda de peso sem alguma razão aparente. Quando o paciente apresenta diarreia constante ou constipação constante, náuseas e vômitos constantes também, fadiga, frequência de desconforto e dor abdominal e azia constante. E por que é bom entender esses sinais? Porque eles ajudam você a saber que há algo errado e a necessidade de procurar um médico. Ainda não existem programas desenhados de rastreamento para o câncer de estômago, como já existe, por exemplo, para o câncer de mama ou para outros tipos de câncer, que existem exames específicos para rastrear aqueles pacientes que não apresentam sintomas. No caso do câncer de estômago, para rastrear a doença, é importante a realização de exames periódicos, ou seja, visitar o médico com frequência e também fazer check-ups anuais da sua saúde. Eu quero deixar aqui para vocês um alerta sobre a necessidade de se cuidar. O câncer não escolhe idade e você precisa visitar os seus médicos com frequência, fazer os seus exames de rotina e principalmente se informar.
Nós estamos num momento que nós precisamos de informação e também fazer a nossa parte. E passar o que nós sabemos, que é importante para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que estão próximas de nós, para que elas evitem os fatores de risco e busquem também a prevenção dessa doença que é tão triste e mexe com todos nós. As informações, elas estão por toda parte. Um caso como esse do prefeito de São Paulo, que era tão jovem, causa um grande impacto a todos nós e uma comoção geral. Mas nós que ainda estamos aqui precisamos nos conscientizar do nosso papel e fazer o que nós pudermos em pequenas atitudes no nosso dia a dia para cuidarmos de nós, das pessoas que nós amamos, para combater essa doença que é o câncer. Muito obrigada pela sua atenção.